seja muito bem-vindo ao Conexão RS desta segunda-feira. A gente começa a semana com um assunto polêmico. Você é contra ou a favor dos presos usarem algemas durante o julgamento? É o que a gente discute hoje aqui no Conexão. Tem também as informações do dia, o trânsito, uma entrevista com a nova presidente do CPERS e música com os guris da banda Dom Alcatre. Fique aí, porque o Conexão já está no ar. A inscrição para o Sisutec abriu hoje. São quase 290 mil vagas para o ensino técnico. Boa noite, Perdigão. Quem pode se inscrever? Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Bom, os estudantes que tenham concluído o ensino médio e feito o Enem no ano passado, sem ter zerado a redação, podem se inscrever. A inscrição é gratuita e tem que ser feita até sexta-feira, dia 25 de julho, no site do Sisutec, que aparece aí na sua tela. Agora, você aí de casa quer umas dicas para fazer o salário durar um pouco mais? Eu quero. Quem não quer, né? Fique atento, porque aos preços dos produtos e serviços, faça uma lista do que precisa comprar antes de ir ao mercado. Assim, o bolso agradece. Nos últimos 12 meses, o IPCA, Índice Oficial de Inflação, ficou em 6,52%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo de 6,5%. Em tempos de inflação mais alta, saber o valor das coisas é fundamental. O consumidor que perde a referência de preços, além de não ter mais poder de comparação, perde também dinheiro. Primeiro ver os itens que pesam mais e pesquisar mais. Supermercados, por exemplo, quando está chegando próximo da data de vencimento da validade, baixem os preços, põem promoções. Para economizar, o consumidor deve adotar ações simples antes das compras. Comparar valores, fazer uma lista antes de ir para o supermercado e substituir os itens mais caros por outros mais em conta. Outra recomendação para manter a vida financeira em ordem e não se confundir com a variação de preços é elaborar um orçamento detalhado, incluindo os itens comprados em supermercados e uma quantia a ser poupada mensalmente. Além disso, em tempos de juros altos, só se deve tomar empréstimo se não houver alternativa. Mas será que os consumidores estão fazendo a lição de casa? A gente procura controlar para dar. Sempre na ponta do lápis. Procuro sim fazer um orçamento nada muito elaborado, mas um controle. Esse economista ensina outros fundamentos da economia doméstica para esticar o salário, mesmo diante dos juros e da inflação. O cartão é uma questão importante, tudo que é supérfluo, por exemplo, como comer fora, programas caros, às vezes você pode trocar por programas baratos, transporte, às vezes você pode trocar o carro por transporte público, quer dizer, é muito mais aquilo de você pensar onde que está indo o dinheiro, quer dizer, o que está entrando já está controlado, né? Então, aonde que vai? São várias dicas, algumas até a gente estava comentando que segue, né? Mas chega no mercado não adianta, a gente acaba pulando a lista, né? Acaba pegando outros produtos, inclusive principalmente os que estão nas gôndolas perto do pagamento, né? E com criança ainda é pior, né? Quem tem criança que já pede no mercado, aí sofre, né? Aí sofre. A gente fala de novo de educação, porque o Pronatec está oferecendo 1.200 vagas para cursos técnicos gratuitos em Pelotas, Passo Fundo e Rio Grande. As vagas são para as áreas da saúde, logística e meio ambiente, o Perdigão. Bom, os cursos serão realizados pela Faculdade Anhanguera, em cada um desses municípios. A inscrição está aberta até sexta-feira agora e você pode fazer sua inscrição no site da instituição Anhanguera. O jornal Zero Hora divulgou neste domingo a pesquisa Ibope para o governo do estado, encomendada pelo Grupo RBS. Vamos ver os números. Ana Amélia Lemos, do PP, lidera com 37% das intenções de voto. O governador Tarcísio Genro, do PT, surge em segundo com 31%. José Ivo Sartori, do PMDB, é o terceiro colocado com 4%. Vieira da Cunha, do PDT, tem 2%. João Carlos Rodrigues, do PMN, e Roberto Robaina, do PSOL, tem 1% cada. Edson Estivaletti, do PRTB, e Humberto Carvalho, do PCB, não pontuaram. Brancos e nulos somam 9%, indecisos 15%. O jornal divulgou também os números da intenção de voto entre os candidatos ao Senado. Vamos ver.
31% dos votos. Olívio Dutra, do PT, tem 28%. Beto Albuquerque, do PSB, tem 10% dos votos. Simone Leite, do PP, tem 3%. Júlio Flores, do PSTU, tem 2%. E Ciro Machado, do PMN, 1%. Rubens Goldenberg, do PRP, não pontuou. Brancos e nulos somam 9%. E os indecisos representam 16%. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi feito entre os dias 13 e 16 de junho e a amostra contemplou 812 eleitores. Bom, você pode participar aqui do Conexão RS, faça contato em facebook.com/Ubra TV Cultura. Se você não tem o Facebook, pode também mandar uma mensagem de texto. Vamos dar uma olhadinha no trânsito, Dani. Tem imagens agora da Avenida Farrapos, quase ali na esquina com a Barros Cassal, no centro de Porto Alegre. A gente pode ver que tem um fluxo de veículos normal, tranquilo para o horário, sem maiores congestionamentos e sem acidentes ali aos redores ali da Farrapos, quase na esquina com a Barros Cassal. E não anoiteceu ainda, né? Não anoiteceu em Porto Alegre. Fim de tarde. Os ouvintes de rádio estão prestes a se livrar de uma herança da ditadura Vargas. Um projeto prevê a flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil. Agora, só resta saber se será aprovado. Voz do Brasil na maioria das rádios. Mas há cerca de 11 anos, empresários do setor de rádio tentam aprovar um projeto de lei que flexibiliza o horário do programa, uma herança da ditadura Vargas. Pelo projeto, as emissoras poderiam começar o noticiário às 20 ou às 21 horas. Para os motoristas, hoje, a Voz do Brasil mais atrapalha do que ajuda. Todas as pessoas que eu pego no carro não gostam. Pra ser sincero, eu não gosto, não. Às vezes você tá no trânsito e sem querer acaba escutando, mas quando se dá conta já muda de estação, né? Para os ouvintes de grandes cidades que sofrem com os congestionamentos, o horário poderia ser bem mais aproveitado. Uma música ou um trânsito mesmo, entendeu? Porque pra mim não há utilidade nisso. Música e trânsito. Para Cássio Luiz Costa, diretor da Rádio Estadão, essa flexibilização é de extrema importância numa sociedade democrática. Para ele, o ouvinte acaba sempre prejudicado. Às 19 horas, que é o horário mais importante do horário de rush, nós somos cerceados de poder prestar serviço para a comunidade. Depois de aprovado na Câmara, o projeto de lei foi para o Senado, que decidiu alterar o texto, mudando o horário de transmissão para iniciar às 9 horas da noite. E desde então, a proposta aguarda votação na Câmara. Os nossos deputados entendem que isso é relevante para a consecução dos seus trabalhos. Agora vai ouvir. Agora não dá mais tempo. Não, agora não dá mais tempo. Parlamentares, né? Que nem sempre acontece, por exemplo, é o caso. A Cássio afirma ainda que as emissoras que hoje não passam a Voz do Brasil estão respaldadas de liminares, mas que a qualquer momento podem ser caçadas pelo governo. O Ministério Público está caçando, né, todas essas liminares, né, em trânsito julgado, não há de que forma recorrer. Agora vamos conversar um pouco sobre educação. Nós recebemos aqui no Conexão a nova presidente do CEPERS, Elenir Oliveira. Ela foi eleita para o cargo até 2017. Eu vou chegar ali. Antes, vou passar aqui pelos guris da banda Dom Alcatre, que já estão aqui, daqui a pouco vão cantar. Você não perca, viu? Boa noite, professora. Tudo bem? Bem-vinda ao Conexão. Fale bem pertinho do microfone, por favor, para que todo mundo possa ouvi-la em casa. Professora, qual vai ser a bandeira, então, da nova gestão do CEPERS, né? Vai ser uma busca aí pelo piso salarial? Bom, primeiro é importante a gente dizer que fomos eleitos, e eu tenho a clareza disso, porque a categoria acolheu a nossa principal proposta, que será uma direção de diálogo e negociação. E nós temos, né, algumas demandas, principalmente a lei do piso, que não é cumprida aqui no Estado, e somente pagar o piso, como hoje recebemos com completivo, não nos interessa. A lei, ela só nos dá valorização quando é pago o piso no nosso plano de carreira. Só para te teres uma ideia, o piso
nós temos os níveis diferenciados de carreira. Do piso até o último nível é 100% de diferença de salário, dobra o salário. Então, tu pagar o piso é uma coisa. Só que depois ele fica todo achatado porque ele não reflete na carreira. Então, 1/3 de horas de atividades, que foi uma conquista histórica nossa, né, de termos o espaço de tempo para planejar as aulas, de estudos, enfim. Então, isso não está sendo cumprido no Rio Grande do Sul. Então, esse também é uma bandeira importantíssima que queremos retomar. E a outra questão, que é a questão pedagógica. O nosso sindicato, nos últimos 6 anos, abriu mão de discutir educação. Nós estamos indo para repor a educação no nosso dia a dia, porque é uma matéria-prima com a qual nós trabalhamos, então é importante, sim, discutirmos, participarmos de todos os espaços onde estiver sendo discutida a educação, podem ter certeza. O CEPERS estará lá com a sua posição, disputando, inclusive, propostas e, quando necessário, fazendo as denúncias para a própria sociedade para que a gente possa caminhar junto. A última gestão aí do CEPERS, ela foi marcada por uma posição mais radical em relação às discussões com o governo, né? Como o CEPERS vai tratar isso a partir de agora? Olha, estou no sindicato há 32 anos. Já fui 2 vezes diretora do Núcleo de Santana do Livramento, fui 2 vezes diretora da direção do CEPERS, e toda essa trajetória sempre primamos pela negociação. Quando eu era diretora do Núcleo de Santana do Livramento, nós começamos a discussão do plano de carreira dos funcionários. Foram 10 longos anos, com mais de um governo, discutindo, e depois eu estava na direção central, quando nós finalmente conquistamos o plano de carreira. Então, nós temos know-how de negociação, temos a vontade de negociar e de dialogar, e, principalmente, nós temos o apoio da nossa base sindical para que isso aconteça. Então, é óbvio, fomos eleitos para isso e isso faremos. Agora, professora, conforme nós vimos na pesquisa, no início do programa, quem lidera a pesquisa não é o candidato do PT. Caso o próximo governador não tenha essa mesma afinidade política, a entidade pode ser um pouco mais incisiva com relação? Olha, eu tenho uma clareza, eu tenho uma clareza da minha força, que eu milito dentro do sindicato, que nós temos a clareza seguinte, olha, governo é governo, partido é partido e sindicato é sindicato. O sindicato tem a primeira razão de existir, representar a sua base. E eu sempre tenho dito, o CEPERS é uma categoria múltipla. Nós temos absolutamente todos os partidos, nós temos filiados na nossa base. Temos aqueles que não são filiados a nenhum e tem aqueles que odeiam a todos. Então, essa é a característica da nossa categoria. Eu, Helenir, indivíduo, posso ter o meu partido, posso ter a militância. Eu, Helenir, presidente, eu dirijo uma entidade que é plural. Portanto, enquanto presidente do CEPERS, seremos plural. Respeitaremos a nossa base e o mesmo diálogo que queremos ter ainda nesse pouco tempo que resta para o governo agora e com o próximo, que a gente não sabe quem será. Queremos manter a mesma atitude, diálogo e negociação. Diálogo com a categoria, com o governo, enquanto negociamos. É óbvio, e esperamos que não aconteça, independente de quem ganhar o governo, que não parta a radicalização por parte do governo. Porque nós estaremos sempre prontos a dialogar e negociar. O que seria radicalização por parte do governo, professora? Por exemplo, nós temos, a partir do ano que vem, começam a chegar os royalties do petróleo. Royalty do petróleo, não existe um centavo no Estado este ano. Ele só começa a aparecer, nasce no ano que vem. Portanto, nós estamos com uma proposta, e agora mesmo nós estamos conversando, vamos chamar todos os candidatos a governador e a governadora, porque nós temos uma mulher, isso é importante também a gente registrar, porque nós queremos o compromisso, ou ver quem deles se compromete, que é o seguinte, royalties do petróleo, a lei federal diz o seguinte, que 75% tem que ser aplicado na educação, 25% na saúde. Nós queremos o comprometimento deste próximo governante que utilizará este recurso, porque é permitido pela lei federal, para cumprir a lei. Então, ninguém vai poder, não vai ter nenhum governante que vai dizer, mas não dá, porque o orçamento, esse dinheiro não existe. Então, a gente vai poder ver que a vontade política, e daí não é nem de atender uma demanda do magistério, é a vontade política de cumprir uma lei.
né? Que já É uma foi lei, condenado em todos os espaços e que deve ser cumprida. E vocês vão fiscalizar. E muito mais fácil, porque através do portal da transparência a gente vai poder ver exatamente o que está vindo para o Estado, através dos royalties, e E onde está sendo 75%, qualquer professor de matemática sabe fazer a conta para a gente apresentar para o governo. Agora, professora, se fala aí na educação de turno integral para resolver os problemas da educação, né? A estrutura das escolas e o quadro de professores atual é suficiente aí para implantar esse sistema aqui no Estado? Não, veja bem, nós temos escolas e olha que eu andei por todo esse estado, já morei em muitos lugares e já andei por todo esse estado. Poucas escolas não são ocupadas nos 3 turnos. Então, para o turno integral, óbvio que vai ter problema. Ou vamos ter que construir mais escolas e, óbvio, se construirmos mais escolas, com um turno inverso, teremos que ter educadores para atender esses alunos. Então, eu acho que é o caminho, viu? Principalmente aqui no estado, onde foi agora implantado o Politécnico, o Politécnico só dará resultados reais quando nós tivermos o dia inteiro o aluno na escola e os professores com dedicação exclusiva. Porque é impossível tu fazer projetos, fazer acompanhamento dos alunos trabalhando em 2, 3 escolas. Tu nunca está aonde estão reunidos. Então, é uma discussão muito séria da educação. Os projetos que vêm, muitas vezes, não são pensados na sua complexidade. E nós temos que fazer esse debate. Então, para chegar nesse ideal, a gente precisa de mais estrutura para atender essa demanda e mais professores. Com certeza. Se bem que as matrículas estão diminuindo também. Então, teria que fazer este cálculo, mas hoje, se fosse hoje, para a gente, no segundo semestre, vamos supor, começar todas as escolas com o tempo integral, não haveria como. Mas eu acho que um caminho tem que ser perseguido, sim, porque eu acho que é a solução. Agora, professora, a gestão anterior do CEPERS não conseguiu agregar o mesmo número de professores nas assembleias e nas greves que foram decretadas, né? Como a senhora pretende agregar, então, esses educadores que deixaram de se engajar? Bom, primeiro, a nossa categoria, ela sofre um grande descrédito, né, por conta da política equivocada da última gestão. Por exemplo, greve de vanguarda, essa novidade que apareceu nos últimos 6 anos. O que é uma greve de vanguarda? Nós vamos decretar greve mesmo se a categoria não vier. Alguns fazendo, a vanguarda fazendo, resolve. E a gente viu que não resolveu. Ao contrário, inclusive quando a gente fez a discussão com a categoria foi derrotada nesse processo. Porque cada vez mais diminuía os espaços onde a gente se encontrava. Quando tu não faz... Olha, eu sou do tempo em que nós fizemos 96 dias de greve, mas como se construía isso? Dentro da escola. É a vontade do professor na escola, a necessidade, quando eles, olha, não dá mais, a gente não consegue avançar, não tem mais diálogo, vamos ter que parar. Foi isso que construiu os grandes movimentos. Hoje, quando tu quer utilizar uma greve única e exclusivamente para desgastar um governo, quem sofreu o maior desgaste, na minha avaliação, na nossa avaliação, foi a categoria e não foi o governo. Certo. Tá certo, professora. Obrigada, então, pela presença aqui no Conexão. E saiba que nós, da Ubra TV, sempre teremos um espaço aberto aqui para o CEPERS e uma boa gestão para a senhora. Eu quero agradecer esse espaço e quero convidar, eu até trouxe o convite, vou te alcançar, depois vou deixar ali. Dia 1º, nós tomaremos posse, será às 20h30 lá no galpão, na Casa do Gaúcho. E se vocês puderem nos honrar com a presença, gostaríamos muito. Tá certo, obrigada. Agora a senhora fica um pouquinho para escutar um pouquinho de música. Com Combinado? certeza, e é rock, adoro. Os meninos aqui da banda Dom Alcatre já estão no Conexão. Bem-vindos, obrigada pela presença, guris. A gente agradece, muito obrigado. Fale um pouco sobre o som de vocês. Então é uma mistura aí de rock, o que mais? A gente mistura o rock, que é mais ou menos a essência da banda, com ska, música irlandesa, uma escola que eu e o Wagner a gente tem do punk rock também, tá um pouquinho ali. É basicamente isso que a gente procura agregar no nosso som, para que a nossa música seja sempre se inove para nós e para o público também, né? E como é que vocês começaram a banda? Como você consegue misturar esses ritmos, blues, rock, consegue unir tudo, assim? É uma pergunta legal, cara. A gente começou quando eu e o Wagner nos juntamos para gravar umas demos que nós tínhamos de uma banda antiga.
E aí já foram surgindo ideias de botar outros elementos além de guitarra, baixo e bateria, né, que seria o teclado. E aí nós conseguimos o nosso baterista, o Matheus, que não está aqui hoje, para tocar esse projeto junto com a gente. E aí nós fomos levando assim como trio, e daqui a pouco surgiu a oportunidade de pôr o teclado na banda. Agregou um monte no nosso som, e aí nós pensamos, mas ainda faltam outras coisas, né, que a gente foi pondo em estúdio nossas músicas durante as gravações, como bandolim, trompete, trombone. E aí a gente vai sempre buscando os músicos para nos acompanharem. Para ir compondo. Isso, para ir compondo o nosso som. E é assim que a gente vai indo, vai levando os shows assim. E a escolha do nome da banda? Uma longa história. Mas brincadeira de guri, assim. A gente ouviu Alcatre, em vez de Alcatra, um dia a gente guardou, a gente deu muita risada do Alcatre, assim, vamos guardar isso aí. Aí um dia a gente tinha que pôr o nome de uma música instrumental. E surgiu, vamos pôr Alcatre, né? Piadinha interna, assim, que só quem tá ali acha graça. Eu pensei que tinha alguma relação com açougue, né? E aí alguém deu a ideia, alguém jogou no ar, assim, não, vamos pôr Dom Alcatre por causa do filme e tal, não sei o que, que a gente se espelha muito em filmes também e tal. Dom Alcatre, legal. Aí esse era o nome da música, né? Aí a banda não tinha nome ainda, até que um dia alguém, a gente tem que pôr um nome nessa banda. Então vamos pôr de Dom Alcatre. Não, Dom Alcatre, não sei. E aí surgiu um estranhamento, assim, mas aí a gente foi perguntando para as pessoas e quanto mais elas estranhavam, mais a gente gostava. E a gente acabou deixando o nome da banda, como Dom Alcatre mesmo, e tá aí até hoje. Ficou um nome muito legal, né? Obrigado. Diferente. Fazer 4 anos de Dom Alcatre. O Bruno e o Wagner. Vamos cantar, então? Vamos nessa. O que a gente vai cantar? Deixa eu tocar Padrinho. A gente não, né? Vocês, eu tô aqui só. Não, mas às vezes a gente fica cantando aqui também na internet. Às vezes a gente canta, mas eles cortam o áudio. Vamos lá. Padrinho, eu não pude impedir. Está na sala e quer entrar. Diz que vem sozinho e armado e eu não pude evitar. Padrinho, eu vi pela janela. Aposto que não quere ver 5 dos nossos no jardim. Acabaram de morrer e até parece um tornado ou Veneza transbordou. Mas é o estouro de um ódio sem fim. É o silêncio da família que infeliz termina assim. Padrinho, eu não tenho certeza. Não é boa ideia ficar atrás da mesa. Armado e decidido, vem querer sua cabeça. Até parece um tornado ou Veneza transbordou. Mas é o estouro de um ódio sem fim. É o silêncio da família que infeliz termina assim. O consulado da Alemanha em Porto Alegre doou R$100 mil em itens para ajudar as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. A doação vai para Itaqui, São Borja e Uruguaiana. São colchões, travesseiros, cobertores e alimentos. A gente já tinha falado deles aqui semana passada, né? Nós falamos e lá na nossa fanpage, em facebook.com/UbaraTVcultura, tem os locais onde você pode fazer sua doação.
também na Grande Porto Alegre e nas regiões também necessitadas. Né, que exemplo, né? Eles vieram e conquistaram o Brasil. Literalmente, né? Levaram a Copa e conquistaram Levaram todo a taça, mundo. inclusive. Bom, você pode participar em facebook.com/Ubra TV Cultura aqui do Conexão, fazer seu comentário e também nos mandar uma mensagem em inbox em facebook.com/Ubra TV Cultura. A gente tem imagens agora do trânsito em Porto Alegre, a gente confere imagens aí do site Veja ao Vivo da Avenida Cis Brasil, na esquina com a Avenida Sertório, na zona norte de Porto Alegre. A gente pode ver um fluxo de veículos bem tranquilo para o horário, sem congestionamento. Então, quem tiver a fim de pegar a Cis Brasil, é um bom caminho para o retorno para casa. Tá tranquilo pelo horário, né, Perdigão? Já começou a primeira fase do Revalida, o exame para reconhecer diplomas de médicos que se formaram no exterior. Na edição deste ano, foram mais de 2.000 inscritos em todo o Brasil. Quem for aprovado participa da segunda fase em Brasília. O Revalida vale para os profissionais das áreas de cirurgia, medicina da família, obstetrícia e ginecologia, pediatria e clínica médica. Olha, desde 2008, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula que recomenda o uso de algemas por réus em júris apenas quando há risco à integridade física dos participantes. Sem algemas, casos de réus que agrediram outros réus já foram registrados. Com algemas, um condenado recorreu e foi solto. O argumento é que os jurados foram influenciados pela imagem das mãos amarradas. Esse assunto a gente discute agora aqui no Conexão. Estão conosco o promotor de justiça Eugênio Amorim. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. E também o advogado criminalista Auri Lopes Júnior. Boa noite também, obrigada pela presença aqui no Conexão. A primeira pergunta, sim, que eu faço para vocês é: há um constrangimento no uso de algemas durante o júri? Por gentileza, um dos dois. Primeira acusação, sempre. Promotor. A questão da algema. A algema sempre é um constrangimento, para quem quer que seja, inocente ou culpado. A questão da algema, ela tem que ser centrada, essa análise, do ponto de vista, como a própria súmula diz, da necessidade. Ela tem que ser usada quando é necessária. E o fato de a algema influenciar os jurados, também é possível que influencie, mas muitas outras questões influenciam os jurados pró ou contra o réu. Às vezes até a presença de familiares, a própria atuação melhor ou pior dos oradores no plenário do júri, ela muitas vezes influencia o jurado sem que isso esteja necessariamente ligado à análise da prova. O Auri certamente vai concordar comigo. A questão da algema me parece que deve ser vista, e nós não temos tanta divergência, creio eu, nesse aspecto, na necessidade. Se não é necessário, se pela avaliação que se faz o réu não vai colocar em risco os presentes, o réu, mesmo estando preso cautelarmente, ele tem que permanecer sem as algemas. Porque nós poderíamos até, vou provocar o Auri aqui, nós podemos discutir então até o banco dos réus, Auri. O próprio banco dos réus, se ele ainda precisa existir. Na verdade, o júri ele é muito sensível, exatamente porque é um julgamento feito por pessoas do povo, e qualquer fator ali pode influenciar positivo ou negativamente, então a gente tem que ter muita cautela. O que é importante explicar para as pessoas é que não está proibido o uso de algemas. O uso de algemas está disciplinado quando for necessário, como falou o doutor Amorim, e o que a súmula exige é que tenha uma decisão do juiz minimamente fundamentada, dizendo, olha, é necessário por isso, fundamente. E isso se aplica tanto ao júri como também em audiências normais que não são do júri. Claro que no júri a situação é bem mais sensível, tem a questão simbólica do réu entrando algemado, realmente uma degradação, é um estigma, isso pode influenciar negativamente. Agora, é um elemento dentro de uma complexidade que é o júri, que é claro que vai depender de vários outros fatores, da atuação das partes ali, da oratória, da análise da prova, acima de tudo da própria prova, isso é importante. Mas nesse caso aqui a súmula vem em decorrência de uma decisão pontual, mas já havia uma discussão anterior sobre isso. E nós temos, além da súmula vinculante, nós temos em relação ao júri, o próprio artigo 474, parágrafo 3º, que vai dizer literalmente que não se permite o uso de algemas do acusado enquanto estiver no plenário, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou das próprias partes e também a integridade física do próprio réu. Porque às vezes se tem situações ali em que ele coloca em risco a integridade dele mesmo. Então, enfim, a matéria da súmula não é uma questão nova.
A súmula vem disciplinar o que já existia. A grande discussão se estabeleceu a partir de decisões que anularam julgamentos em que os réus permaneceram todo o tempo algemados e não houve fundamentação. E a súmula é muito clara, ela diz só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo por parte de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, e aí vem o detalhe, sob pena de responsabilidade disciplinar e de nulidade da prisão ou do ato processual. Então aí é que veio a questão, se eu uso a algema indevidamente, não fundamento, não há um caso concreto, os tribunais podem, algumas vezes anulam a prisão ou o próprio processo. Esse aí que foi o ponto que deu maior discussão. Agora, é claro que no júri a questão é bem sensível. Claro. Eu queria pedir para os senhores explicar, para quem está em casa, e é um pouco leigo, o que é uma súmula vinculante, rapidamente, assim. A súmula, em geral, já brota de um conjunto de decisões reiteradas naquela linha, e ela é com caráter orientativo. É claro, é uma orientação. É claro que a súmula vinculante... Não seria uma determinação. Que a súmula vinculante, de certa maneira, ela vincula as decisões dos tribunais inferiores. Não é propriamente uma lei, mas tem um caráter de vinculação em relação à decisão dos tribunais. Agora, promotores de justiça do Mato Grosso rejeitam o argumento de que o preso algemado tem a imagem comprometida. Para eles, o fato da pessoa estar presa já causa aí danos suficiente à imagem. A algema seria um mero detalhe, né? O que vocês acham sobre isso, promotor? Isso depende muito da avaliação que fizer cada jurado. Quer dizer, se o camarada tem um pouco mais de esclarecimento a respeito da questão, isso certamente não vai influenciar. Mas talvez, se for alguém com menos luzes, talvez influencie. Eu tenho uma posição a respeito disso, talvez não seja a posição do Ministério Público, dos promotores, de que, para nós, talvez seja um detalhe também menos importante para nós, talvez nós estejamos dando muita importância que o réu tenha que estar algemado. Né? Eu não gosto de ver pessoas algemadas. Condenadas, talvez, se for o caso, de houver prova da prática de crime. A algema, eu repito, tem que ser usada quando necessário. Eu tenho aí 1 milhar de júris. E eu nunca vi, acho que uma vez na vida eu vi um réu reagir, tentar tomar a arma dos PMs. E o que se tem visto ultimamente são réus desaforados, que às vezes interpelam o promotor para falar alguma coisa. Essa é a situação. E aí a algema não resolve, tem que botar uma mordaça. Sim, não mas essa é uma situação onde o juiz, percebendo que o réu, a partir do momento em que ele não respeita e se manifesta, é possível que ele vá reagir fisicamente. É a situação da súmula. Aí manda algemar, inclusive durante o julgamento. Né? Mas fora disso não há necessidade de algemas. Claro, é uma ponderação que tem que se fazer, quer dizer, o réu começa a se comportar mal, enfim, demonstra uma irritação maior, ou até uma virulência maior, a algema pode ser necessária, efetivamente. Mas é como a Mani falou, quer dizer, temos que ter bom senso, necessidade, fundamentar o uso, é o que a lei, que a súmula exige que se fundamente. Então, mais uma coisa, me permite, Aurim? Muitas vezes no tribunal do júri, quando esse réu que chega ali preso preventivamente está ali desalgemado, ele está rodeado de seguranças, claro. Então a possibilidade, claro que já houve histórico de réu que jogou o microfone no promotor, mas tomando alguns cuidados, a possibilidade de que haja algum risco aos presentes, ela é bastante difícil. Claro que não vai se eliminar o risco, sempre tem, e às vezes até algemado, se o cara é agressivo, ele parte para agressão, mesmo algemado, sabe? Então são questões que a gente tem que analisar no concreto. E é claro que aí vem um grande problema, quando é que é necessário, quando se mostra necessário. E aí, essa questão de risco de fuga ou agressividade, enfim, vai ter que ser interpretado naquela situação a partir das características pessoais do réu, o próprio tipo de crime que já praticou, a personalidade dele, enfim. É um conjunto de fatores que caberá ao juiz analisar e, inclusive, se for o caso, se o promotor entender que é necessário, solicitar para o juiz fundamentar e o juiz decidir se algema ou não. Então essa necessidade, ela é subjetiva? Existe um aspecto subjetivo, sim. Essa avaliação, sim. É por isso que eu entendo, eu não conheço esse acórdão que foi discutido, essa decisão do tribunal, de que o que pode anular o julgamento talvez seja a ausência de fundamentação. A ausência total de uma decisão. Porque discutir a fundamentação aí cai no subjetivismo. Claro. Agora, se o juiz deixa a algema e não fundamenta, contraria a súmula, anula o processo, eu não vejo como contestar isso. Na verdade, até, a súmula é um problema, o uso de algemas indevido até é um problema, mas especificamente no caso do júri, nós temos outras questões que são de extrema relevância, sabe, para o julgamento, tanto condenar ou absolver, bem mais relevantes que não estão sendo discutidas. Como, então, por exemplo, doutor? Temos uma série de questões, desde o número de jurados, a questão dos jurados fundamentarem ou não, a questão dos jurados, nós temos um jurado em que eles deliberem ou não, se nós podemos escolher previamente o jurado ou não, a própria competência do júri, a entrevista prévia, a própria competência do júri, por exemplo, o latrocínio, é um crime
A diferença entre você ir para o júri e ter um homicídio seguido de subtração ou ter um latrocínio é ínfima. Muitas vezes até a própria investigação, a polícia pode conduzir isso aqui e levar para um latrocínio. E aí é juiz singular. Então a competência, a composição, 7 jurados. 7 jurados significa que você pode ser condenado por 4-3. Existe uma discussão muito interessante sobre isso. Será que 7 jurados têm uma representatividade? Ou nós devíamos aumentar para 8, para 9, para 11? Teria que ser mais? Claro, porque aí você tem uma visão mais ampla sobre o problema. Nós íamos abrir outro debate. Claro, mas é um debate interessante. São problemas mais graves até. Você não concorda, Amorim? Que são questões muito importantes. Mas eu vejo como o banco dos réus, muitas vezes, ele é mais infamante que as algemas. Você tem um lugar específico. Se faz até piadas, brincadeiras com o banco dos réus, não é? E o banco dos réus, ele é antigo, né, Auri? Ele é muito antigo. Que o júri tem os seus símbolos todos. Quer ver, por exemplo, um detalhe? O júri brasileiro, a prova de verdade, não é produzida na frente dos jurados. Ela é colhida na primeira fase, na frente do juiz singular. Digamos assim, na imensa maioria dos júris, o que se tem é o debate entre acusação e defesa e o interrogatório apenas. É muito difícil você ter produção efetiva de provas em plenário. Isso é importante. Eu sustento, o Amorim, que tem muito mais júri do que eu, que a prova tem que ser produzida na frente dos jurados. Sem dúvida, né? A prova que é retratada no escrito, ela é muito mais manipulável. Claro. Por bons oradores, bons no sentido de falarem bem, não de que sejam bons. Claro. E dependendo da capacidade de interpretação dessa Agora, oração pelos jurados. O promotor falou aí do banco dos réus, né? Então qual seria a solução? Onde ficaria? Do lado do advogado. Mudar de posição? Exatamente, sendo do lado do advogado. Inclusive a questão de o Ministério Público sentar do lado do juiz é uma discussão imensa que existe, porque isso influencia os jurados ou não. Muito bem, eu acho que no processo penal nós temos que assumir que o único imparcial efetivamente ali é o juiz. O Ministério Público é uma parte, a defesa é uma parte. É claro que o Ministério Público é um órgão de acusação do Estado, que tem deveres de objetividade, de legalidade, enfim, mas é muito frágil essa construção de parte imparcial, que seria uma outra discussão imensa. Então, ok, vamos mudar a disposição cênica, fica a acusação, defesa frente a frente, os jurados ali, o juiz, tudo isso são questões muito relevantes que se poderia discutir para além das algemas. Claro que a algema tem a sua dimensão, mas não é tão E essas relevante. questões não são discutidas, doutor? São. O problema é que se faz reformas no código, são reformas pontuais e muitas vezes levadas a cabo por pessoas que não têm essa vivência do dia a dia, não só do processo penal, mas também do júri. Eu entendo que para você mexer no júri, você tem que sentar primeiro com pessoas que têm. O doutor Amorim com 1000 júris. Poderia sentar lá e dizer, olha, vou falar com a autoridade de quem conhece efetivamente isso. Claro. Sabe? Defensores, advogados que façam júri efetivamente. É que muitas vezes as reformas são levadas a cabo por alguns acadêmicos, sabe, de certos setores, que não sabem nem o que é uma sala de audiência, como funciona uma audiência e um processo. O senhor concorda, sabe? Isso acontece muito. Sem dúvida. Nós temos, inclusive o júri é um instrumento, né? Eu sou um defensor do júri, há muitos críticos do júri, mas a maior parte das questões das críticas do júri face a quem defende o júri se resolveria pela reformulação do júri. Eu já li o Auri sustentar contra o júri. Nelson Hungria era contra o júri. Eu tenho sustentado muito mudanças. As mudanças são necessárias. Parece que nós possamos encontrar um caminho para manter o júri. Ponto, todos concordamos com mudanças, com talvez uma modernização do tribunal. Claro, o júri tem que se reinventar. Século XXI, novas necessidades. Ainda conversávamos antes, e o Amorim chamava a atenção. Sem perder algumas ritualísticas. Claro, ter o jurado. E o Amorim dizia, bom, as pessoas não querem que se produza a prova em plenário porque acham que o júri vai demorar, mas o processo demora um horror. Então, o nosso júri poderia ter que durar 2, 3, 4 dias. Seria um problema? Seria, mas é o preço a ser pago para se fazer uma justiça com coerência em cima da prova. O senhor acha que a justiça não está sendo feita? Não, eu diria que o júri brasileiro está deixando a desejar. Agora, se acontecer algum abuso do réu, né, decorrente dele não estar com as algemas, de quem que é essa responsabilidade? É do juiz. É do juiz. Claro, o juiz é o presidente. O juiz é o presidente do júri. Tanto se ele o promotor e o advogado lá se agarrar a tapa, a responsabilidade é sempre do juiz. Se o juiz determinar, claro, se o juiz determinar que fique algemado ou que não fique, é uma responsabilidade dele. E é claro que você sempre vai ter uma margem de risco, mas isso é inerente a uma sociedade como a nossa, o risco está em todos os lugares, sabe? Quer dizer, o risco de fuga pode acontecer na saída do júri, o resgate pode acontecer de preso a qualquer momento. Então, outras formas, né, doutor? Sim, claro. Outras formas. Agora, por exemplo, quando há a possibilidade de resgate, nós temos o aparato estatal para se posicionar, inclusive inteligência inteligência, outras formas. Claro. Agora, há a possibilidade aí do advogado pedir tanto para que o réu seja algemado e seja que tire a algema? Não, a defesa pede que se tire, o promotor vai se manifestar e o juiz vai decidir. Claro que a defesa fica um certo contrassenso eu pedir para que alguém fique algemado. Sabe, que o meu cliente fica algemado. Dificilmente a defesa faria isso. Até porque isso, aos olhos do jurado, ia significar exatamente o quê? Se o próprio advogado pede, é porque realmente é perigoso. Então a defesa jamais se manifestaria nesse sentido. Mas é algo que se discute ali. A defesa pede que retire, o juiz dá a palavra ao Ministério Público, o Ministério Público se manifesta a favor ou contra e o juiz decide.
agora com a súmula, né, o Supremo Tribunal Federal quer evitar aí a exposição na mídia de presos com poder econômico ou políticos, em caso de repercussão, que possam ser algemados apenas para demonstrar a eficiência da polícia, né? Isso aí é comum? Não, é que na verdade, assim, ó, essa súmula, se falou que a súmula nasceu por conta de casos rumorosos. A súmula tem um caso pontual, e é um preso pobre, que foi assistido pela Defensoria Pública. Foi ele que deu origem à súmula, efetivamente. O case da súmula é um caso assim. Agora, uma questão diferente tem havido abusos em termos de exposição de pessoas na mídia, devemos buscar um certo limite. Sim, eu sou a favor, estou aqui na televisão dizendo, sim, precisamos discutir o papel da mídia, liberdade de imprensa, que entra em conflito direto com o meu direito à imagem, privacidade e presunção de inocência. Que a mídia brasileira tem abusado e muito, com o auxílio ou não de agentes do Estado, sim. Eu sou a favor de se regulamentar quem vai informar, porque se um delegado, ou um promotor, ou enfim, até um advogado despreparado, mas principalmente as autoridades do Estado, resolve dar uma coletiva e dizer categoricamente, muitas vezes acontece a polícia, é crime, está provado. Isso de uma maneira precipitada, prematura, sem às vezes sequer exista processo. Isso não é salutar. Em democracia nós precisamos sim buscar limites democráticos, porque a liberdade de informar e ser informado esbarra na minha liberdade de, primeiro, de presunção de inocência, de imagem e dignidade, até porque amanhã depois eu posso ser absolvido e nada vai me resgatar. Então eu sou a favor de uma discussão mais ampla sobre o papel da mídia, processo penal e limites de informação. Promotor. Houve muitos casos de exposição de pessoas, pode ser o criminoso do white collar, pode ser um criminoso altamente danoso, mas volta à questão da necessidade. Um camarada que não vai reagir, então não há por que ele colocar algemas, ele filmar e ele expor. Não há porquê. Eu vou mais além na questão da presunção da inocência. Um agente público, quando dá uma entrevista a respeito de um caso, eu me refiro aos agentes públicos, nem tanto à imprensa, promotor, por exemplo, eu não posso dizer, é ele, antes do julgamento. Claro. Pelo menos do primeiro julgamento, de primeiro grau. Claro. Eu não posso dizer isso. Não. Temos presunção de inocência para isso. É claro que eu já tive problemas sérios por isso. A mídia, de certa maneira, informa a partir daquilo que lhe é informado por agentes públicos que têm credibilidade. Então, a responsabilidade tem que partir do Estado. Juízes, promotores, delegados, policiais, enfim. Tem que ter cuidado. Que eu absolvo um pouco a mídia. Sim, não. Me parece que os agentes é que estão promovendo alguns abusos e o cidadão que é jornalista, ele vê o promotor, o delegado afirmando daquele modo, ele vai levar isso adiante. Vai, tá em busca da notícia. Olha, né? se o promotor diz que o cara é culpado, eu vou aqui no meu programa dizer o cara é culpado. Claro, é que nós temos que ter certos limites e certas condições de respeitabilidade, condições de possibilidade de efetividade. Cuidando para não amordaçar, né, Henrique? Claro, não, óbvio que não. Isso, né? É um limite difícil, é uma tensão, mas modelos europeus, a Espanha passou muito por isso. Em geral, a mídia, por exemplo, antes de começar um processo, antes de ter uma sentença, não informa o nome completo, informa as iniciais, sabe? Não se afirma categoricamente, foi ele, é o autor, está provado, foi encontrado o autor do crime. Você sabe que pode colocar uma notícia que chame mais ou menos. A grande questão é, qual é o compromisso midiático? O compromisso, muitas vezes, tem um livro do Inácio Ramonês, que é a tirania da comunicação, que foi diretor do Le Monde, que é muito claro. A mídia, muitas vezes, não tem um compromisso específico com verdade, senão com algo que é muito mais vendável. Isso nós temos que assumir. Nós temos que ter maturidade para saber qual é o nosso comprometimento. Então é uma discussão muito interessante, ampla e muito interessante. Muito interessante, a gente até já conversa um pouquinho mais sobre isso. Eu vou agora conversar um pouquinho mais com os guris da banda. O que estão achando do programa? Tá bom, guris? Tá bom, excelente. Assunto bom, né? Sim. Polêmico, mas Espero muito bom. nunca pôr uma algema. Guris, agora falem pra nós quais são os ídolos de vocês. Os ídolos de vocês. Vocês se inspiram pra compor as músicas de vocês. De música velha? A gente se inspira muito em música velha e procura muita música nova também, né? A gente consome muita música também o tempo todo. A gente, além de músicos, assim, de tocar por aí, a gente ouve muita música também, tá sempre procurando coisa nova pra ouvir. Mas a gente se inspira em vários caras, tipo The Clash, The Who, The Specials, Flogging Molly. Me ajuda aí, cara, é tanta coisa que... Muita gente. Muita gente. Então tá, vamos cantar mais uma? Vamos nessa. Vamos lá, então. Se chama Dia Pra Esquecer. 1, 2, 3, 4. Passou da hora de amanhecer, foi mais um dia pra esquecer. As horas passam e o tempo eu perdi. O que eu fiz pra merecer?
Meus olhos pesam, mas estou acordado. Foi mais um dia para não ser lembrado. Eu vou perder o meu tempo aqui, querendo muito estar ao seu lado. Vou fechar os olhos e tentar esquecer. Vou tirar o peso, o que eu fiz pra merecer. Drogas, facas, mais de 20 mil reais em dinheiro e 80 celulares foram apreendidos no presídio de Novo Hamburgo. A revista foi realizada na penitenciária estadual depois de uma solicitação da Vara de Execuções Criminais do Ministério Público e da SUSEP Perdigão. Olha aí. Bom, você pode participar aqui do programa, o assunto está rendendo. Vai lá em facebook.com/Ubra TV Cultura, mande sua mensagem em inbox que a gente vai passar aqui para os nossos convidados de hoje. A gente tem imagens agora da zona leste de Porto Alegre, do site Veja ao Vivo. A gente tem imagens da Avenida Nilo Peçanha, próximo do Shopping Iguatemi e próximo ali da Carlos Gomes. A gente pode ver que a Nilo está parada no sentido centro-bairro. Já escureceu em Porto Alegre, a gente pode ver que a Nilo está parada no sentido centro-bairro e sem sinal de sinaleira, né? Nilo Peçanha nesse horário sempre é um problema, né, Dani? Sempre cheia, né? A gente volta a conversar agora com os nossos convidados. Nós tivemos aqui no estado, né, vários julgamentos emblemáticos, como o caso do deputado José Antônio Daut, né, que marcou aí a história. E a gente sabe até de casos de jornalistas até que trabalharam aqui conosco, que ficaram indo e vindo vários dias, todos os dias no tribunal, acompanhando. E a gente pode ter agora um julgamento que está aí esperado, que é do caso do médico Leandro Boldrini, né? Vocês acham que é preciso ter uma normatização para que a imprensa possa trabalhar em julgamentos como este, promotor? Eu volto de novo à questão da presidência dos trabalhos pelo juiz. Tem que ver a condição de acesso da imprensa, mas eu não concordo particularmente com o que foi feito em São Paulo, em alguns desses julgamentos de importante... Dos Nardoni, né? Também que foi em outros julgamentos, no caso Mércio, eu acho que foi proibida o acesso à imprensa. Eu trabalhei no caso do acusado que... Um caso de repercussão de Novo Hamburgo que teria queimado a mulher, assassinada, era uma jornalista. A Beatriz. E lá a imprensa sempre acompanhou todo o trabalho, acompanhou o júri e deu tudo certo. Não vejo nenhum problema com relação a isso. Cuidado também, evidentemente, com uma exposição desnecessária de jurados, do réu, testemunhas. Esse é um ponto sensível. Eu não sou a favor de você televisionar um júri inteiro ao vivo, sabe? Por uma questão não só também de segurança dos jurados, do que está sendo deliberado ali, porque a prova, um debate, produção de prova, expõe às vezes muita gente e muitos fatos que não tem por que ser exposto. Então você abre a vida de muita gente e se expõe numa prova. Eu acho que, claro, a imprensa pode acompanhar e tem que acompanhar, tem que noticiar, eu acho que isso também tem um caráter pedagógico para as pessoas, mas eu tenho minhas restrições em relação aos julgamentos paralelos e você colocar muitas vezes um cronista fazendo uma análise em tempo real e comentando, influenciando e opinando. Eu acho que a gente tem uma distinção entre publicidade e bizarro espetáculo midiático. Tem uma diferença nesse ponto. A mídia já julga de antemão, por exemplo, no caso do médico Leandro Boldrini, né? Nós fizemos aqui um programa com um debate, né, sobre a influência da mídia no julgamento. Tá. A delegada trouxe algumas informações, a imprensa fez algumas coberturas com familiares, amigos, parentes dos envolvidos no caso. Vocês acham que a mídia pode ter um caráter julgativo, influenciar no julgamento? Eu vou começar, mãe, porque eu acho que uma questão agora sensível... a acusação é tua. É verdade. Eu acho que é uma questão muito sensível. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos, não acho que seja salutar para o processo, eu não gosto de excesso de exposição por parte de agentes do Estado. Eu acho que não se deve fazer um julgamento prévio
pela via midiática, porque você prejudica o julgamento de verdade lá pelo júri. Eu acho que a imprensa tem que noticiar, é óbvio que vai noticiar o fato, o crime. O que eu não vejo com bons olhos é, muitas vezes, ou o promotor, ou o delegado, enfim, ir para a mídia para expor ao vivo trechos, provas, interceptações telefônicas. Eu acho que isso é prova do processo. Vai ter que ser discutido no julgamento. Porque, senão, se nós não tivermos cautela, o que está se vendo, às vezes, é uma certa preparação prévia para o júri pela via da imprensa. Vai lá o promotor ou vai o delegado e dá a sua versão já mirando o jurado que está ouvindo. Vem a defesa, já tenta fazer um contraponto. Eu acho que o julgamento se faz no plenário do júri. É lá que tem que ser exposta a prova e quem tem que julgar são os jurados. De preferência, com o máximo de afastamento possível. Sabe? Então, isso é uma cautela, mas é uma posição sobre isso. Mas a minha posição também não é tão divergente aqui nesse ponto. Eu até me penitencio porque já trabalhei em casos de repercussão, onde debatia a prova nos meios de comunicação, coisa que eu não faria hoje, mais maduro. Né? Reconheço que fiz, não devia ter feito. E vejo, inclusive o advogado, né, nesse caso, o advogado que é nosso amigo, também falando bastante, talvez para fazer uma contraposição também jogando o jogo talvez da outra parte, não do Ministério Público ou da polícia, não sei. É complicado falar do caso concreto, mas eu penso que deva ser informada a população, mas com restrições. Né? Não tem que largar tudo na imprensa e nem promover um julgamento pela imprensa. E sim dar as informações mais importantes, dar um norte para, de fato, como diz o verbo, informar. Claro. Nada mais que isso. E você tem que... O fato é público. O processo nem sempre. Porque existem casos também que geram muita curiosidade, o fato é público. Maior do que outros. Mas tem algo que eu queria consignar. O julgamento do caso Suzane von Richthofen, ele foi obtido por uma maioria de 4-3, com relação aos 3 réus. O julgamento do caso que eu trabalhei em Novo Hamburgo, em que a imprensa ficou muito tempo posicionada contra o réu, era visível, salvo um jornalista da capital, foi 5-2, e eu estava 5 anos em Novo Hamburgo e tinha uma credibilidade boa lá. Então esse negócio de que decide, influencia, mas pode não decidir, porque há jurados ainda esclarecidos que se atêm à prova do processo, e fundamentalmente esse talvez seja o bom e o ruim do júri. A verdade que se fala sobre o júri é que o júri depende muito do profissional que está no júri. O júri é um com alguém na defesa e outro com a outra alguém na defesa, eu tenho que admitir isso. E não há como fugir disso, porque não só o júri é assim. Né? Todas as profissões, o jornalismo é assim. Depende da capacidade do profissional que está conduzindo as coisas. Tá certo, eu quero agradecer então a presença do promotor de justiça Eugênio Amorim e do advogado criminalista Auri Lopes Júnior. Voltem sempre, viu? Nós gostamos muito da presença de vocês hoje aqui. O programa foi muito bom com vocês aqui. Vamos terminar de música então, guris. Passem aí o contato, né? Quem quiser contratar vocês. A gente pode ser contratado pelo telefone 8155-2806 ou nos procurar pelo Facebook também, já conversar ali diretamente com a gente no facebook.com/dom.alcatre. E Dom com N. Com N. Acontece tem agenda com lá no M. Facebook, já está a agenda completa de vocês. Aham. Então, tá certo, bom. então a conexão de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Beijo, tchau. Até amanhã. Vamos de música. Em dias assim, eu me cobro muito. Eu me cobro por ela, eu me cobro por tudo. Antes de dormir, só quero pensar em tudo que eu passei e o que eu vou passar. Ao seu lado, sei que vou estar enquanto durmo no mesmo lugar, sonhando com tudo o que vamos passar.